Alô, galera do meu YouTube, do nosso canal. Alô, meu povo. O vizinho tá construindo aqui do lado. Vamos de novo? Não, segue o pai. Beleza. Segue o pai. E aí, galera, quero ver nos comentários o que estão achando do nosso canal aí, Sertanejando com o Gilson Gabriel. Comentem, curtem, dão um likezinho, se inscreve no não canal. esquecendo que os primeiros vídeos, sim, a gente tá fazendo, né? Mais ou menos, a gente tá começando agora. Só que depois, com o passar do tempo, Vai piorando um pouco. vai piorando. Né? Essa é a ideia. Década de 60, hein? Década de 60. 60. É a emoção. Roda, Biel! Roda! Com Gilson Gabriel. Muito bem, galera. Então, na década de 60, foi o início da desaceleração, né? Um pouco na música caipira. Começou a perder espaço com o avanço da televisão, principalmente por causa da febre da bossa nova, né? Foi uma década que também... O que é isso? Tamires, perdeu a cabeça. Foi uma década também marcada por grandes festivais, como o da Rádio Nacional, onde tu também te mexe, hein? Onde revelaram vários novos talentos. Mesmo havendo essa perda de espaço e o avanço da tecnologia, foi uma década muito importante para a música sertaneja. Foi aí que surgiram, então, Craveiro e Cravinho, Belmonte e Maraí, conhece? Conheço. Abel e Caim, Canário e Passarinho, Lourenço e Lourival, Gilberto e Gilmar também surgindo, criancinha ali no final da década de 60. Né? Estão arregaçando ainda, né? Estão nativos ainda, né? Primeiro disco em 70. O primeiro disco então que eles gravaram foi em 70. Vamos ouvir no próximo episódio, né? Na década de 70. Tibagi e Niltinho, Sérgio Reis, que fez parte da Jovem Guarda nessa década de 60. E criando então em 1967 a música Coração de Papel. Se você pensa que meu coração... Era aquele estilo mais, né, bossa nova, ele tava na onda. Aí em 70, assim que ele foi gravar o primeiro LP, então no estilo sertanejo, né. Ele gravou então Coração de Papel pela Odeon em 67. Gravou seu primeiro disco de música sertaneja em 72 com o Menino da Gaita. Outros compositores então que se destacam nessa época são Luiz de Castro e José Caetano Herba. Em 1963, a dupla Tunico e Tinoco decidiram ir para o cinema. A estreia com Lá no Sertão, gravado na cidade de Descalvado, São Paulo, na fazenda da Lagoa Alta e a fazenda Santa Maria. Neste filme, o Tunico e Tinoco conta a sua própria história até o momento. Em 1965, participa do filme Obrigado a Matar. Matar o nome. Gravado na cidade de Bufete, São Paulo. São Paulo. Este filme foi baseado na lenda de Chico Mineiro. O nome Chico Mineiro não podia ser utilizado, porque o senhor Francisco Ribeiro, um dos compositores da música, não autorizou o uso do nome. Isso. Tem sempre um que tranca, né? É. A história de dois irmãos que se separavam, ainda pequenos, e quis o destino que se encontravam muitos anos depois. E somente a morte revelou que eles eram parentes, né? Isso Foi que mataram e ficou sabendo, puto, o cara era meu irmão. Que a gente cantou lá no outro episódio, né? Em 1969, Tunico e Tinoco voltam às telas do cinema, com A Marca da Ferradura, gravado na aldeinha de Carapicuíba, São Paulo. História baseada na peça teatral A Marca da Ferradura, De autoria de Oliveira Filho e Tunico. Tem. Agora. A Marca da Ferradura de autoria de Oliveira Filho e Tunico. Isso você já disse. Contando que um homem cruel que matava a mulher por ciúmes e que odeia a filha cega. Que história, hein? Domina a região rural do interior de São Paulo. Regressando à cidade, depois de muitos anos, Tunico e Tinoco disfarçam-se em mascarados e procuram fazer justiça. O homem cruel, num último acesso de fúria, se converte quando a filha, no altar de Nossa Senhora, recupera a visão. Milagre, Olha né? só, Nossa Senhora. Começou a ter muitas músicas em homenagem a Nossa Senhora. Nossa Senhora! Essa foi uma dessas. Várias, né? Várias músicas. Nas décadas de 50 e 60. Em 1966 foi o ano da gravação da música Disparada de Jair Rodrigues, composição de Geraldo Vandré e Theo Barros, vencedor do Festival de 66. Foi nessa década de 60 que na música caipira começou a ser usados outros instrumentos elétricos, teclados, guitarra. Começou a tecnologia, né? Começou avançando, tornando a música um pouco mais moderna, não é só aquela viola, sanfona, aquela coisa toda. Foi nessa segunda geração da música sertaneja que começou então a ter esse avanço, porque a partir daí ela vai deixando um pouco de ser chamada de música caipira para se chamar música sertaneja.
tempo vai gastando. Tem muita gente que é contra, né? Que fala tão mal da música universitária, que você não é música, música caipira. Cara, a letra, as histórias vão se gastando, né? Senão vai ficar sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, a dupla Jesus Gabriel, ela é uma dupla sertaneja. O que vocês cantam? Hoje em dia, pra animar festa, toca o repertório atual. Então 90% é música sertaneja universitária. Mas a gente sempre vai tocar os modão, aqueles modão de 60, 70. Daqui a pouco toca uma música caipira até mais antiga. Então, nós somos cantores de música sertaneja e vamos contar aqui a música da história sertaneja. Porque às vezes vocês vai... A história da música. É, a história da música sertaneja. Porque às vezes tu vai num site, quando chega lá, às vezes é um site só falando de música caipira. Quando chega na década de 70, 80, eles já dizem, agora acabou a música caipira, agora não só tem outras coisas. Porque a música desde 70 ela vai se transformando mais ainda, 80, sertanejo romântico, depois... Porque hoje em dia a música sertaneja se transformou na música comercial. É, e no momento também que teve muito, sair um pouco daquela zona rural, vai pra cidade, é normal que as letras vão falando da cidade, né? Tu vê o cineminha lá, a música Cinema de Campinas, então, conta os causos da história da cidade, não só da história do caboclo lá do sertanejo, né? Mas isso não significa que nossos tradicionais artistas se converteram. Tem aqueles que seguem aquela linha tradicional. E Tonico e Tinoco foram uma das duplas, né, assim, que mantiveram, assim, tentaram se manter bem tradicional. E eles não aceitaram que a gravadora Continental quisesse que eles gravassem com as guitarras em suas músicas. Então eles ficaram 2 anos sem gravar, né? Tipo, não vamos gravar guitarra. Ah, não quer gravar, não quer gravar. Uns mais conservadores que os outros, né? Mas eu ainda dou razão pra eles. Sim, porque se tu tem um estilo, teu sonho é naquilo, tem que continuar naquilo, até dar certo. Não, Sim. agora eu vou vender sabão. Não, vou vender shampoo. Não, vai vender sabão. Mas eu também não critico aqueles que gostam de falar uma coisa nova em suas letras, sem perder a qualidade, claro, né? Sem apelar. Ou um instrumento novo, porque isso também vai diferenciando. É que o cara que é consagrado, é mais fácil se manter... Não, mas eu digo que na época deles, gravavam, não queriam gravar com guitarra, que era um troço que estava entrando na modernidade, e eles mantiveram o estilo deles até dar certo. O cara tem que ser autêntico, né? Indo pras coisas novas ou mantendo, tem que ser autêntico. Músicas que fizeram história na década de 60. Coro de Boi, uma história assim, ó, fantástica. Fantástica. Tonico e Tinoco em 1969. Jambu, Chitão e o Chororó. Sabe esse aí? Na Chita e o Chororó. Sabia que Chitãozinho e Chororó é nome de passarinho, né? Sim. Já viu os passarinhos? Pessoalmente não. Só barreiro. É que não tem lá na nossa região aqui. Iambu, Chitão. É o Iambu, Chitão e o Chororó. Nonô e Naná em 1967. Beijinho Doce, Tonico e Tinoco, regravação, né? 1965. Rancho dos Ipês e o Rei do Gado, Tião Carreiro Pardinho. Rei do Gado mata, né? 1967. Rei do Café, Liu e Léo. Destinos Iguais e Galopeira, com Duo Glacial de 1969. Finalzinho da década de 60, então. Tem tempo. Também, primeiro LP de Milionário Zé Rico em 1969, 12 faixas. Aquele estilo bem paraguaio, bem mexicano, né? O Duo Glacial, então, era feito pela parceria dos irmãos Miguel e Ana, que em 1955 começaram a cantar juntos. No ano seguinte foram para São Paulo e em 1959 adotaram então o nome artístico Duo Glacial, que tinha como inspiração Cascatinha e Ana, dupla de referência, né? Aquela voz do homem e a voz da mulher. Gabriel, eu gostaria lá em de cima, falar né? agora também um pouquinho do compositor Benedito Onofre Seviero, nascido em Boa Esperança em 20/10 de 31 e morreu em 21 de 2016, agora recentemente, né, aos 84 anos. Foi o compositor de umas músicas mais importantes da música Morreu bem, sertaneja. né? Com 84. Boate Azul, né? Uma música da década de 60, né? Já acumula mais de 100 gravações e regravações. Ainda sobre a música, uma curiosidade. A canção foi escrita em novembro de 1963, mas devido à ditadura de 64 ela foi censurada, proibida a comercialização, sendo liberada somente em 1980, bem após esse período. E nós vamos falar então na década de 60. E não tem lugar que a gente vai cantar, vai fazer show, que a gente deixe de cantar Bote Azul. Todo lugar é fio de cabelo e Bote Azul. Telefone mudo, fio de cabelo, Saudade da Minha Terra, essas aí, né? Evidência. Vamos ouvir agora? Rei do Gado, Tião Ei, Carreiro Pardinho, Rei do Gado. 1961. Composição Teddy Vieira. Eu não falei que esse cara era fera, mas eu ouvi falar muito dele aqui, hein? Roda do vinil. Senta na madeira aí. Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem quando o champanha corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Será que o Tião Carreiro tocava, mano? Ah, louco. E você vê que esse estilo ainda, né? Tu vê, depois de muitos anos ainda, a viola
ela faz bastante coisa entre as vozes, entre os versos. Aí chegou no verso, ela dobra a voz Faz ali, a a segunda, melodia, né? faz a segunda, a terça, e depois no momento dela, ela vem com tudo, né?